Se você assistir a este vídeo até o final, vai descobrir uma chave poderosa para reprogramar sua mente e finalmente romper padrões mentais e emocionais que te mantêm preso a resultados muito abaixo do seu verdadeiro potencial. Mas antes de continuar, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Todo o conteúdo aqui é criado para expandir sua consciência, desbloquear sua mente e transformar seus resultados. Se você está aqui, não é por acaso. A verdade é que a maioria das pessoas vive hoje sem resultados reais ou repetindo os mesmos erros todos os dias. É como estar preso em um loop invisível de crenças limitantes, onde os problemas mudam de nome, mas nunca de padrão. O salário some antes do mês acabar. Quando surge a chance de economizar, algo inesperado acontece. O carro quebra, a saúde falha, uma despesa aparece do nada. E a sensação é sempre a mesma: lutar muito e avançar pouco. Enquanto isso, poucas pessoas parecem viver em outro nível. Elas não desfrutam apenas de dinheiro, mas de algo ainda mais raro: liberdade. Liberdade de tempo. Liberdade para estar com quem amam. Liberdade financeira e até geográfica. E a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: por que só uma minoria acessa a vida dos sonhos, enquanto a maioria apenas sobrevive? Fica comigo, porque a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua realidade. É inegável que existe uma elite global que mantém riqueza e privilégios passando de geração em geração por décadas. Mas preste atenção, não estou falando apenas de dinheiro. O ponto aqui é muito mais profundo. Estou falando de uma vida que realmente faz sentido ser vivida. Porque a verdade é que existem bilionários ao redor do mundo vivendo sob níveis extremos de estresse, vazios por dentro, sem amor, sem presença familiar, sem alegria genuína. Isso prova algo importante: dinheiro, sozinho, não resolve. O que realmente importa são as pessoas que constroem uma vida boa de verdade. Uma vida onde existe prosperidade financeira, sim, mas onde há algo ainda mais valioso: liberdade. Liberdade de escolher. Liberdade de tempo. Liberdade emocional. Liberdade para viver com quem se ama. E aqui está o ponto central que quase ninguém te explica: é totalmente possível viver com leveza, alegria e liberdade, mesmo dentro das limitações do mundo atual, desde que você aprenda a dominar a máquina mais poderosa que existe, o seu cérebro. Quando a mente é reprogramada, a realidade começa a responder de outra forma. Embora a consciência vá muito além do corpo e da mente, o cérebro em si funciona como uma máquina, um verdadeiro computador biológico rodando programas específicos. Quando você entende como esse sistema opera e aprende a navegar por essas programações internas, quando assume o controle da máquina, algo inevitável acontece: sua experiência de vida começa a mudar. Novos níveis de resultados surgem. Novas oportunidades aparecem. Não por sorte, mas por reprogramação. E aqui está a primeira grande ilusão que precisa ser quebrada se você quer realmente transformar sua mente: a ideia de que você está no controle das suas escolhas. Esse é um véu profundo que precisa cair. A maioria das decisões que você toma não nasce da consciência. Pelo contrário, mais de 90% das suas escolhas são inconscientes, automáticas, invisíveis para você. O inconsciente funciona como um piloto automático antigo, rodando códigos emocionais ultrapassados. Programas que carregam tudo aquilo que foi reprimido, ignorado ou empurrado para debaixo do tapete ao longo da vida, especialmente experiências formadas na infância. Você já tinha parado para pensar nisso? Escreve aqui nos comentários, eu faço questão de ler pessoalmente cada mensagem. E retomando o ponto central, o cérebro humano é, essencialmente, uma máquina de copiar padrões. Aquilo que ele absorve, ele réplica. Desde o momento em que nascemos, praticamente tudo que aprendemos é fruto de imitação. Nós aprendemos a andar observando nossos pais. Aprendemos a nos alimentar vendo como eles fazem. E, da mesma forma, acabamos absorvendo crenças profundas sem perceber. Muitas vezes, aprendemos em casa que dinheiro é difícil de ganhar, que o amor esfriou, que sucesso exige sacrifício extremo. O cérebro, com sua incrível capacidade de aprendizado, registra tudo isso, arquivada no inconsciente, e passa a repetir esses padrões automaticamente.
Aquilo que você acredita estar escolhendo de forma consciente, na maioria das vezes, é apenas uma resposta automática do seu sistema interno. Agora, pare por um instante e reflita. Quantas vezes você prometeu que ia mudar e voltou exatamente para o mesmo comportamento? Quantas vezes disse nunca mais e acabou repetindo tudo outra vez? Existe um sistema de alerta interno no seu cérebro que foi programado antes mesmo de você aprender a falar. E, neste exato momento, ele está influenciando suas decisões sem que você perceba. Esse sistema aprendeu todas as crenças que você carrega hoje e toma decisões com base em respostas emocionais inconscientes. No dia a dia, agimos muito mais movidos pelas emoções do que pela lógica. Somos impulsionados por elas. É como se existisse um piloto automático emocional que assume o controle frações de segundo antes da sua razão entrar em cena. Nos próximos minutos, você vai entender por que suas emoções acabam te sabotando e, mais importante, como resetar o padrão mental que te mantém preso aos mesmos resultados. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém revela: o seu cérebro racional, aquele que você acredita tomar as grandes decisões da sua vida, é apenas o narrador da história. As decisões reais já foram tomadas cerca de 500 milissegundos antes, em áreas mais primitivas do cérebro. Primeiro você decide emocionalmente. Depois, a razão entra apenas para justificar a escolha. É exatamente isso que acontece quando você compra o carro dos seus sonhos. Racionalmente, talvez você nem precisasse dele, mas a decisão já tinha sido tomada muito antes. No fim das contas, um carro serve apenas para cumprir uma função simples, te levar do ponto A ao ponto B. Mas o que acontece na prática? Primeiro você decide pelo impulso emocional. Depois, entra a razão tentando justificar. Você diz que escolheu porque é mais confortável, porque é econômico, porque tem mais tecnologia. Mas a verdade é que nenhum desses argumentos participou da decisão real. A escolha aconteceu antes, no campo emocional, porque aquele carro tocou algum vazio interno, alguma necessidade inconsciente. Só depois da compra a mente racional entra em cena, tentando encontrar explicações lógicas para algo que já estava decidido. E aqui vem a parte mais perturbadora: você só está assistindo este vídeo porque o seu cérebro emocional autorizou. Não foi uma decisão consciente. Foi um gatilho. Um padrão. Uma memória emocional ativada no exato momento em que você leu o título. Agora, imagina se fosse possível hackear esse sistema. Acessar os bastidores da sua própria mente e reescrever o código que faz você repetir os mesmos erros, atrair as mesmas pessoas difíceis, desperdiçar as mesmas oportunidades. Porque é exatamente isso que nós vamos fazer agora. E o que eu vou te mostrar vai contrariar tudo o que você aprendeu sobre como sua mente funciona. Quer saber onde está o verdadeiro centro de comando do cérebro? Não está no pensamento lógico. Não está no cérebro racional. Está na amígdala, uma estrutura minúscula, do tamanho de uma amêndoa, capaz de definir se você vai viver na abundância ou na escassez, no amor ou na rejeição, na liberdade ou na prisão. A amígdala toma decisões com base em uma única coisa: emoção pura. E isso é fascinante. Quando você era criança e sua mãe levantou a voz pela primeira vez, seu cérebro não registrou as palavras. Ele registrou o aperto no peito. Quando seu pai disse que dinheiro não nasce em árvore, sua mente não arquivou a frase. Ela gravou a sensação de falta, o medo de não ter o suficiente. O cérebro humano não armazena fatos. Ele armazena emoções. E é exatamente aqui que mora o problema. Sempre que uma situação semelhante surge na sua vida adulta, uma oportunidade de negócio, um novo relacionamento, uma chance real de crescimento, o seu corpo reage antes mesmo da sua mente entender o que está acontecendo. Sabe aquele frio no estômago quando você pensa em pedir um aumento? Ou aquele aperto no peito quando aparece uma oportunidade boa demais para ser verdade? Isso não é intuição. É a amígdala cerebral disparando um alerta de perigo, baseado em memórias emocionais criadas há 20, 30, às vezes 40 anos. Na prática, é o corpo de um adulto reagindo com o medo programado de uma criança de 5 anos. Deixa eu te mostrar como isso funciona no dia a dia.
Em menos de 80 milissegundos, mais rápido do que um piscar de olhos, a sua amígdala já analisou o rosto, o tom de voz, o cheiro e a postura de alguém que você acabou de conhecer. Se qualquer detalhe dessa pessoa lembrar, mesmo de forma sutil, alguém que te feriu no passado, o alarme dispara. O coração acelera. As pupilas se dilatam. Os músculos se contraem. Só depois disso, cerca de 200 milissegundos mais tarde, o cérebro racional entra em cena e cria uma justificativa. Não confio nessa pessoa. Tem algo errado aqui. Melhor manter distância. Mas a decisão real já tinha sido tomada lá atrás, no centro emocional. É exatamente por isso que você procrastina. Não é falta de disciplina. É o seu cérebro emocional associando ação à dor. Talvez, quando criança, você tenha sido punido por errar ou criticado por tentar algo novo. Hoje, adulto, quando chega a hora de fazer aquela ligação importante, tirar um projeto do papel ou iniciar um negócio, o seu corpo dispara o mesmo medo antigo. Você adia. Adia de novo. E depois se culpa, achando que é falta de força de vontade, quando, na verdade, é programação emocional. E com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. Se você cresceu ouvindo que rico é desonesto, que dinheiro é sujo, que querer mais é ganância, adivinha o que o seu cérebro aprendeu a sentir quando a prosperidade aparece? Sempre que surge uma oportunidade financeira real, algo acontece, o seu corpo entra em modo sabotagem. Você esquece de enviar a proposta, deixa passar o prazo, cobra menos do que realmente vale. E perceba um ponto crucial: isso não é a autossabotagem consciente. É o seu sistema emocional tentando te proteger de um perigo que só existe na memória. Um perigo que já passou, mas que o cérebro ainda trata como real. E é aí que se forma o ciclo perfeito da prisão mental. O medo gera a fuga. A fuga confirma o medo. O medo fortalece o circuito neural. O circuito fica mais forte, e o medo aumenta. Você passa a vida inteira correndo de fantasmas emocionais. Mas agora vem a parte que realmente muda o jogo: esses circuitos não são definitivos. A neurociência comprovou que as nossas conexões neurais são plásticas, adaptáveis, moldáveis, e não rígidas, como se acreditava no passado. Isso significa que você pode, literalmente, reescrever essas conexões. A ciência descobriu algo chamado janela de reprogramação neural. E quando você aprende a acessar esse estado específico, é exatamente ali que o reset acontece. O mais curioso? O método é tão contraintuitivo que 99% das pessoas fazem exatamente o oposto. Agora, deixa eu te revelar a verdade mais dura sobre o seu cérebro. Ele não foi projetado para te fazer feliz. Ele foi projetado para buscar previsibilidade. E é por isso que tanta gente fica presa no mesmo ciclo por anos, às vezes por décadas. O cérebro é uma máquina de economia de energia. Para gastar menos, ele prefere sempre aquilo que é conhecido. O previsível. Pensa comigo. Por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa tóxica? Por que o dinheiro acaba sempre do mesmo jeito? Por que você se auto-sabota exatamente no mesmo ponto do sucesso? Isso não é azar. Não é destino. É o seu cérebro executando um programa de sobrevivência escrito quando você tinha 3, 5, 7 anos de idade. Agora, preste atenção nesse mecanismo. O cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do seu corpo. Ele representa apenas 2% do seu peso corporal, mas devora um quinto de tudo que ingere em energia. E sabe qual é a estratégia número 1 dele para economizar energia? Repetir padrões conhecidos. Toda vez que você precisa tomar uma decisão nova, o gasto energético é enorme. Mas quando você repete um padrão antigo, o custo é mínimo. É a diferença entre dirigir em uma cidade desconhecida usando GPS e dirigir para casa no piloto automático. E é exatamente assim que a sua mente tem funcionado. O seu cérebro prefere até mesmo aquilo que machuca, desde que seja familiar, do que algo novo que poderia te libertar. O conhecido parece seguro. O desconhecido soa como ameaça. Pensa naquela mulher que sempre se envolve com homens emocionalmente distantes.
Para o cérebro dela, esse padrão é reconhecível. Distância emocional virou sinônimo de proteção. Foi isso que ela aprendeu com um pai ausente. Agora, quando surge um homem presente, disponível, afetuoso, o sistema interno entra em alerta. Perigo. Território desconhecido. E, sem perceber, ela encontra uma forma de sabotar o relacionamento. Sempre. Com o empresário que chega perto do sucesso e, de repente, quebra, acontece a mesma coisa. Lá no fundo, o cérebro dele associou sucesso a abandono. Talvez o pai tenha prosperado, mas nunca esteve presente. Talvez tenha ouvido a vida inteira que gente rica não presta. A história específica muda, mas o mecanismo é o mesmo. Toda vez que ele se aproxima do sucesso, o cérebro dispara o aviso. Volta. Zona desconhecida. Aqui não é seguro. E o mais assustador, isso acontece em milissegundos. Antes de você pensar. Antes de escolher. O corpo já liberou hormônios do estresse. O campo visual se estreitou. A respiração encurtou. E então você decide desistir do curso, abandonar o negócio, encerrar o relacionamento. Você escolhe não fazer a ligação. Surge uma dor de cabeça bem no dia da entrevista de emprego. Mas nada disso foi, de fato, uma escolha consciente. Foi uma resposta emocional automática. Foi economia de energia. Observe o que acontece com a sua saúde. Você sabe exatamente o que precisa fazer, se alimentar melhor, se exercitar, dormir direito. Mesmo assim, toda segunda-feira você promete, e não cumpre. Por quê? Porque mudar exige energia. E o seu cérebro foi programado para enxergar mudança como ameaça à sobrevivência. Há 100.000 anos, na savana africana, o diferente matava. O desconhecido era um predador. Sobreviveu quem repetiu padrões, a mesma caverna, a mesma fonte de água, os mesmos alimentos. A previsibilidade salvava vidas. Só que existe um detalhe crucial. Você não está mais na savana. Mas o seu cérebro não sabe disso. E aqui está o verdadeiro ponto de virada: o medo não é o vilão da história. Ele é um funcionário eficiente, fazendo exatamente aquilo para o qual foi programado, te manter vivo. O problema é que ele ainda opera com um manual de instruções de mais de 100.000 anos, tentando interpretar um mundo que já mudou completamente. A boa notícia? Existe uma forma de atualizar esse mapa interno. Existe uma janela específica em que o cérebro fica mais flexível, mais maleável, mais aberto a reescrever padrões antigos. E é exatamente agora que tudo começa a mudar. Este é o momento em que você percebe que não está condenado a repetir o mesmo roteiro pelo resto da vida. Existe uma janela, e ela está se abrindo neste exato instante, enquanto você me escuta. A neurociência descobriu algo revolucionário. O cérebro de uma criança é capaz de criar mais de 1 milhão de conexões por segundo. Quando você se torna adulto, esse número diminui, mas continua sendo incrivelmente alto. Você cria novas sinapses o tempo todo. Novas conexões neurais estão surgindo continuamente. Agora mesmo, enquanto você processa cada palavra que eu digo, seus neurônios estão se reorganizando. Sinapses estão se formando. Novos caminhos estão sendo construídos. Isso tem um nome: neuroplasticidade. E esse conceito carrega uma mensagem simples, porém poderosa: você pode reprogramar a sua mente. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém revela. Você não muda apenas porque entende isso intelectualmente. Entender é um processo mental. E como você é um ser profundamente emocional, a verdadeira mudança acontece quando algo dentro de você é sentido, não apenas compreendido. Deixe eu repetir, porque isso é importante demais para passar despercebido. Não adianta apenas saber que o seu medo de abandono nasceu na infância. Não adianta entender que você sabota o sucesso por causa da relação com o pai, por exemplo. Não adianta consumir centenas de livros de autoajuda. Conhecimento sem vivência emocional é apenas informação armazenada. É um arquivo parado dentro do cérebro, sem poder de transformação.
O verdadeiro reset acontece quando você cria uma nova experiência emocional consciente, capaz de sobrescrever a antiga programação. É como gravar por cima de uma fita cassete. A música antiga não some por completo, ela é substituída por uma nova frequência dominante. E como fazer isso na prática? Eu vou te ensinar agora. A técnica é tão simples que muita gente duvida, mas ela funciona. Quando o gatilho surgir, aquele momento em que o medo começa a subir, a ansiedade aperta o peito e a vontade de fugir aparece, você para. Não corra. Não lute contra a emoção. Apenas pare. A melhor atitude neste instante é sair do automático e se observar de fora. Pare. Respire fundo. Conte lentamente até 10. Pode parecer bobo, mas esse momento é decisivo. Respirar profundamente, trazer atenção para o ar entrando e saindo, contar até 10 e começar a se observar, isso muda tudo. Observe a emoção que está presente. Você não precisa julgá-la. Não precisa interpretar. Não precisa tentar mudá-la. Apenas observe. O que acontece quando você faz isso é revolucionário. Pela primeira vez, você está presente com a emoção, em vez de ser sequestrado por ela. Você assume o comando. Sai do piloto automático. E é exatamente nesse instante que o cérebro registra algo novo. Espera, isso não é perigoso. No momento em que essa janela de auto-observação se abre, novas conexões neurais começam a se formar. E cada vez que você repete esse processo, esse novo caminho se fortalece. É como abrir uma trilha no meio da floresta. Na primeira vez, é difícil, cheio de obstáculos. Na segunda, já está mais acessível. Na 10ª vez, virou uma estrada pavimentada. E é assim que o reset acontece. Mas preste muita atenção em uma coisa: se você realmente começar a pausar, se observar e parar de agir apenas no impulso emocional, o seu cérebro vai reagir. Ele vai resistir. Vai inventar dezenas de desculpas. Isso é bobagem. Isso não funciona. É melhor voltar para o que já é conhecido. E sabe por quê? Porque a mudança consome energia. Essa resistência interna é o que chamamos de catarse. É um processo de limpeza profunda. Um sinal claro de que algo está sendo transformado. É o cérebro antigo tentando manter o controle enquanto uma nova forma de funcionamento começa a nascer. E tem mais um detalhe fundamental. O melhor momento para criar novas conexões neurais não é quando você está tranquilo, relaxando na praia ou vivendo um dia perfeito. O verdadeiro trabalho acontece no olho do furacão emocional. É quando o gatilho está ativo. Quando o medo está presente. Quando a decisão impulsiva está prestes a acontecer. Porque é exatamente aí que a janela se abre. É nesse instante que o cérebro fica mais flexível, mais maleável. É nesse ponto que você pode entrar e reescrever o código. Agora, você já entende um pouco mais sobre como a sua mente funciona. Já conhece melhor as regras invisíveis do jogo. E a partir daqui, nada mais é como antes. A essa altura, já deve estar claro para você: você não é uma vítima. No máximo, foi um refém de um programa mental criado lá atrás, na infância, e reforçado dia após dia ao longo da vida. Então deixe eu ser honesto com você. É fácil reprogramar a mente? Não. Mas é totalmente possível. E como o cérebro ama previsibilidade, a maioria das pessoas rejeita esse tipo de conhecimento. Prefere continuar presa à própria matrix interna, porque mudar exige responsabilidade. Por isso, esse conteúdo não é para todo mundo. A maioria escolhe se identificar como vítima, e tudo bem. O que realmente importa é que você escolha não ser mais uma delas. Que tenha a coragem de entender como sua mente funciona e, a partir disso, se libertar. Você é uma consciência livre experimentando esta realidade através de um computador biológico chamado cérebro. Quando você reprograma essa máquina, crescimento e sucesso deixam de ter limites. Porque no momento em que você realmente assume que cria a sua realidade o tempo todo, você passa a se comprometer com as próprias escolhas, com seu crescimento, e para de dar desculpas. E é aí que tudo começa a mudar. Você cresce.
evoluir. Conquista tudo aquilo que sempre esteve disponível para você. Eu agradeço profundamente a sua atenção. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.